É uma grande satisfação estar mais uma vez com vocês, do Irmão Atmos, uma casa que me acolheu com tanto carinho da última vez que estive com vocês. Nós estamos em isolamento social, mas nós não estamos em isolamento mental, vibracional, e precisamos continuar, então, estudando, almejando os mesmos sonhos. Então vamos dar continuidade, né? Essa palestra está sendo gravada previamente, mas ela deve estar chegando agora para vocês, dia 30 de abril de 2020. Vamos dar início com 2 músicas de harmonização, até mesmo para dar tempo das pessoas se conectarem e acompanharem junto conosco. Depois teremos a leitura do livro Segue-me, a nossa prece inicial, a palestra em si e a oração final. Nós vamos começar com uma música que tem tudo a ver com o momento atual, que ela fala que são chegados os tempos, que nós não temos tempo a perder, que a semente já foi lançada e que há muita coisa a se fazer. Acolher corações, amar, unificar as nações e erguer os olhos para o céu. Música de Clara Gomes. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Dando continuidade, música chamada Alma Livre, caminho para nos libertarmos dos nossos grilhões, voltarmos a sorrir para a vida e nos libertarmos. Amor, sentimento nobre que emana do ser, pluralidade de almas, ressoa os sentimentos por onde quer que estejam. Do fundo, bem do fundo, tintilam os corações, sorridentes, estridentes, latentes de amor. Angústia acumulada que domina, nos amaldiçoa por toda uma vida. Angústia que aprisiona e envenena. Sorrir, sorrir liberta
um espinho por vez, nos livra do peso, liberta a alma, sorrir, sorrir de amor, sorrir de esperança, sorrir com a alma despida de qualquer outro ser, alma livre de qualquer grilhão, de qualquer vestimenta ou necessidade de perdão. Amor, sentimento nobre que emana do ser, pluralidade de almas, ressoa os sentimentos por onde quer que estejam. Do fundo, bem do fundo, tilintilam os corações, sorridentes, estridentes, latentes de amor. Angústia acumulada que domina, nos amaldiçoam por toda uma vida. Angústia que aprisiona e envenena. Sorrir, sorrir liberta, um espinho por vez, nos livra do peso, liberta a alma, sorrir, sorrir de amor, sorrir de esperança, sorrir com a alma despida de qualquer outro ser, alma livre de qualquer grilhão, de qualquer vestimenta ou necessidade de perdão, de qualquer vestimenta ou necessidade de perdão. Vamos à leitura. O livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Gabriel Acaso. Página do Moço Espírita Cristão. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Meu amigo da cristandade juvenil, que ninguém te despreze a mocidade. Este conselho não é nosso. Foi lançado por Paulo de Tarso, o grande convertido há 19 séculos. O apóstolo da gentileza conhecia o teu soberano potencial de grandeza. A sua última carta, escrita com as lágrimas quentes do coração angustiado, foi também endereçada a Timóteo, o jovem discípulo que permaneceria no círculo dos testemunhos de sacrifício pessoal por herdeiro de seus padecimentos e renunciações. Paulo sabia que o moço é o depositário e realizador do futuro. Em razão disso, confiava ao aprendiz a coroa da luta edificante. Que ninguém, portanto, te menoscabe a juventude, mas não te esqueças de que o direito sem o dever é o vocábulo vazio. Ninguém exige sem dar, ajudando, e sem ensinar, aprendendo sempre. Sê, pois, em tua escalada do porvir, o exemplo dos mais jovens e dos mais velhos, que procuram no Cristo o alvo de suas aspirações, ideais e sofrimentos. Consagra-te à palavra elevada e consoladora. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situações que te cercam. Atende à caridade que te pede estímulo e paz.
a harmonia e auxílio para todos. Sublima o teu espírito na glória de servir. Santifica a fé viva, confiando no Senhor e em ti mesmo, na lavoura do bem, que deve ser cultivada todos os dias. Conserva a pureza dos teus sentimentos, a fim de que com teu amor seja invariavelmente puro, na verdadeira comunhão com a humanidade. Abre as portas da tua alma a tudo que seja útil, nobre, belo e santificante, e de braços devotados ao serviço da Boa Nova, pela terra regenerada e feliz, sigamo-nos com a vanguarda dos nossos benfeitores ao encontro do divino amanhã. Vamos então erguer os nossos pensamentos aos céus, pedindo a presença dos nossos amigos protetores neste momento de estudo e neste momento de crise em nosso planeta. Vamos pedir o auxílio através da sabedoria, do amor, da esperança, da paz em nossos corações, da fé, para que possamos seguir essas provações da melhor forma possível, aproveitando a oportunidade para o crescimento, inclusive de nosso estudo, que ele seja uma boa oportunidade para refletirmos e de alguma forma contribuirmos para esse progresso dia a dia. Estejam conosco, Senhor Jesus, estejam conosco nossos amigos espirituais, que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos dar início então à nossa palestra, nossa conversa, né? Na verdade é uma pequena conversa, eu espero poder contribuir de alguma forma. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, não só onde nós vivemos, nosso país, mas em todo o nosso planeta. Um momento que parece que tudo está errado, com muita dor, com sofrimento, muitos desencarnes, muita gente hospitalizada, muita angústia, muito medo, muitas disputas ideológicas, políticas, tudo exacerbado, aflorado. Mas somos cristãos. E se precisamos compreender, então, os desígnios de Deus, manter a chama da fé acesa em nossos corações, que a candeia da vida é a fé, é a chama do amor, é a chama da esperança, é a confiança em Deus. Precisamos enxergar esse momento de uma outra forma. A gente tem aquela analogia da faxina, bem repetida, mas muito válida ainda, da faxina, da reforma, qualquer analogia nesse sentido, em que para a gente poder arrumar, para a gente fazer uma melhoria, a gente acaba tirando tudo do lugar. A gente esvazia o armário, a gente expõe tudo, observa, olha, seleciona, faz uma limpeza, reorganiza para ficar de acordo com o nosso dia a dia, para ficar bem fácil o uso, no sentido de o que nós realmente precisamos, o que realmente nós estamos necessitando guardar dentro de nós. Então, nessa faxina, é um caos instalado nesse momento. Então, esse momento de transição entre aquele armário, entre aquela casa que estávamos confortáveis no sentido de nos acomodarmos com aquela situação. Mas para buscarmos uma melhoria, a gente precisa remanejar e reavaliar tudo. Então, nosso planeta está vivendo esse momento, porque ele está justamente na transição entre o planeta de provas e expiações, migrando no futuro para um planeta em regeneração. Estamos nos curando aos poucos, mas para isso a gente precisa dessa transição ainda de bastante dor e sofrimento, para a gente poder refletir, para a gente poder amadurecer, reavaliar muita coisa. Agora a gente fala muito do planeta, o que o planeta está vivendo nesse momento. E qual é a minha parcela de responsabilidade? Qual é o meu papel nisso tudo? A gente também não pode chegar ao ponto de pensar que nós somos os últimos homens da Terra a buscarmos a redenção divina, a buscarmos esse planeta de regeneração, porque esse momento está acontecendo agora. Nós somos herdeiros de um conhecimento dos nossos antepassados. Lemos agora sobre Paulo orientando os jovens, deixando seu legado a eles. Então, muitos vieram antes de nós, prepararam o caminho, viveram várias experiências, e nós mesmos em vidas passadas.
Então nós somos herdeiros desse conhecimento. E esse momento de transição, ele está acontecendo para todos nós, encarnados e desencarnados. Somos todos peças dessa grande engrenagem que é a vida. Todos os seres, todos os elementos do nosso planeta, pensando não só no aspecto espiritual, mas com o aspecto ecológico também, todos são integrados. Existe uma grande teia, um grande emaranhado, organizado das relações que existem entre os seres que existem, vivendo ou fazendo parte desse nosso espaço, mesmo a matéria. E aí, nesse sentido, então, que a gente precisa pensar qual é o nosso papel, qual é a nossa posição nesse. Porque, obviamente, que nós não vamos resolver e salvar o mundo sozinhos. Mas a paz do mundo começa pela paz dentro de cada um de nós. Então, cada um dentro dessa grande teia da vida vai fazer a sua contribuição, porque o planeta somos nós. O planeta não vai se regenerar enquanto nós ficamos observando isso acontecer, enquanto nós ficamos como espectadores, olhando, admirando. Ele vai acontecer às custas da regeneração dos que estão aqui dispostos a trabalhar, dispostos a enfrentar esses desafios do dia a dia, com mãos firmes, segurando o leme nesse mar da vida intenso, mas dispostos a enfrentar essas batalhas e mudar esse nosso destino, que poderia ser muito pior. Nós estamos tendo a oportunidade de termos o nosso Senhor Jesus, Maria, intercedendo por nós e conseguindo que a gente tenha uma transição não tão grave, não tão crítica como poderia ser, através de uma guerra, por exemplo. Então, que esse momento a gente possa aproveitar bastante, para que a gente possa, então, não ter um agravamento ainda maior, para que não haja necessidade disso. Então, o tempo urge, precisamos pensar muito no nosso papel. Agora, tem uma situação em que a responsabilidade é totalmente nossa, 100%. Não somos apenas uma parcela, não. Estou falando da nossa própria regeneração. Não adianta ficarmos observando, como falei, nós precisamos nos regenerar, buscar a nossa reforma, como nesse armário. Nós precisamos aproveitar esse momento para expor tudo que há em nós, não no sentido de afetar os outros, mas no sentido de nós observarmos, analisarmos o que está dentro de nós, o que tem dentro do meu coração, que eu preciso mudar, que eu preciso investir mais. Esse é o momento principal. Todas as nossas vidas foram com esse objetivo, mas esse momento está tão convidativo. Ele está nos convidando realmente à regeneração. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar que nós podemos achar que nós estamos com a nossa estadia garantida, que não precisamos nos esforçar, ou ainda pior, que nós podemos viver na angústia, no medo, no sofrimento, esperando pelo pior, sem fé, sem esperança, acomodados ou frustrados, e nos amarrando ainda mais nesses venenos que vão nos consumindo, a angústia que envenena, que nos aprisiona. Ou a gente pode escolher observar tudo isso como uma oportunidade muito grande de aprendizado. O que nós estamos vivenciando? O momento em que nós estamos sendo forçados, para aqueles que estão tendo a oportunidade de fazer o isolamento social, a estarmos em casa, a estarmos com a nossa família. E muitas vezes é o local onde a gente tem mais dificuldade de interagir. E isso não é por acaso. Nós sabemos que a nossa família, ela se formou justamente no plano espiritual, quando nós escolhemos ou quando nós concordamos em vir com aqueles aqueles que iriam nos ajudar nessa caminhada, ou com aqueles que nós precisamos alinhar, ajustar pendências passadas. Então é com eles que nós precisamos realmente estar no dia a dia. Não adianta fugirmos das dificuldades. Precisamos, como eu disse, enfrentar com mãos firmes, com muito amor no coração, que a principal arma que nós temos é o amor, para enfrentarmos esses desafios.
E aí a gente está sendo convidado então a estar com essa família no dia a dia, a estarmos em casa, a estarmos repensando o que é essencial para nós. Porque a gente não está tendo oportunidade de pensar no supérfluo. A ir para os shoppings, consumir as nossas atividades sociais diversas. A gente não está tendo oportunidade de trabalhar daquela forma exagerada, incessante que costumamos ter, onde a gente trabalha dia e noite, não tem tempo para descansar, não tem tempo para desfrutar um pouquinho da natureza, não tem tempo para estar com quem realmente a gente precisa estar, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a espiritualidade em oração, aquele trabalho incessante que nos consome nossa saúde física também, não só a mental. E é isso combina com a espiritual. Nós sabemos que estão interligados. Quando a gente afeta a nossa saúde física, a gente afeta também o nosso perispírito. Podemos gerar vários problemas futuros quando a gente afeta o nosso perispírito, ou melhor, quando a gente já tem uma bagagem espiritual, ela vai trazer ao nosso corpo as enfermidades como forma de expiação ou de provação. Então está tudo muito interligado. Então se a gente não cuidar muito bem disso, dessa nossa saúde, em todos esses aspectos, nessa saúde holística, a gente vai estar tendo comprometimentos maiores para o futuro. Então esse momento nos convida para isso, porque o consumismo, a vaidade, tudo isso está perdendo a importância. Não estamos tendo a oportunidade de cuidar da vaidade de forma exacerbada como costumamos cuidar. Há muitas pessoas nas redes sociais reclamando, né, de não poderem ir a um salão, de não poderem fazer um tratamento, raspando a cabeça porque não estão tendo como pintar, ou como fazer um alisamento, um permanente, o que desejarem. E aí a gente pensa, o que é realmente essencial na nossa vida? É nesse momento que a gente para, que a gente dá uma desacelerada, que a gente aprende a curtir a nossa própria companhia. Para quem está na correria do dia a dia, não é uma tarefa fácil. Existe uma ansiedade natural do ser humano, porque a gente corre para fazer as atividades, cuidar dos filhos, cuidar da casa, levar para a escola, estudar, trabalhar. Essa correria do dia a dia, quando a gente precisa parar, é realmente uma dificuldade grande para controlar essa ansiedade, essa angústia e aprender a curtir. Então é um convite a essa regeneração, a mudança de hábitos. A gente poder estar conosco e aprender a curtir, a estarmos sós, a estarmos com a nossa família apenas, a estarmos dentro da nossa casa, sem esses escapatórios, com a vaidade exacerbada, com o trabalho e estudo exagerados. Estudar é muito importante, trabalhar é muito importante, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas com os objetivos certos. E tudo de forma equilibrada. Nós estamos sendo convidados a pensar no outro, a nos colocar no lugar daquele que não está tendo a oportunidade de estar em casa, que precisa trabalhar, que precisa estar vulnerável ao vírus, um agente infeccioso microscópico, mas que está afetando a todo o nosso planeta, que está forçando a todos nós a mudarmos o nosso hábito, o planeta inteiro, parando e refletindo. Quantas nações estão se unindo para discutir o que fazer? Algumas até que estavam em pé de guerra e deram trégua. É assim que nós precisamos olhar. As dificuldades, sim. Há muitas pessoas com dificuldades financeiras, com dificuldades no âmbito da saúde, perdendo entes queridos. Sim, é difícil muito. Não vamos fechar os olhos para isso. Mas de todas as dificuldades, nós sempre podemos tirar aprendizados. E se nós estamos numa situação em que não houve uma situação tão grave assim, vamos agradecer. Agradecer muito. Aproveitar para aprender, para crescer, amadurecer e se colocar no lugar do outro que está passando pela dificuldade. Dar o apoio necessário, dar o auxílio. Momento, então, de que recebemos o convite para a caridade. Convite para a empatia.
Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos pensar no que eu poderia fazer para ajudar. Seja ouvir, seja fazer uma doação, seja orar por eles. A oração está... Nossa, esse momento é um momento de contemplação tão bonito. Estamos vendo as pessoas expressarem a sua fé sem vergonha, sem medo, de forma humilde. Expressar sua fé nas redes sociais, falar sobre Deus, falar sobre esperança. Orações sendo realizadas, sendo divulgadas, compartilhadas. Orações sendo feitas de forma coletiva, mesmo que a distância física. Olha a vibração que fica no planeta quando todos oram ao mesmo tempo. Quando todos elevam seus pensamentos, erguem os olhos aos céus. Olha como a gente consegue mexer com a nossa psicosfera. E esse é o objetivo mesmo. Mudarmos isso, mudarmos não só nossos hábitos diários, como mudarmos o nosso planeta, contribuirmos. Estamos contribuindo com pequenas ações. A gente está tendo a oportunidade de pensar na natureza. A natureza que sempre foi tão desvalorizada. A gente está observando como ela está reagindo com o homem ausente, afastado. Será que nós queremos voltar a essa mesma situação quando acabar o isolamento social? De poluição extrema? De extinção? Ou a gente vai conseguir olhar para esse momento em que ela reage, tenta se reequilibrar e tentar incentivar ainda mais esse reequilíbrio? Fazemos o papel oposto, de auxílio agora. A arte. Olha quantas pessoas estão olhando para o belo, cantando, fazendo orações em forma de poesia. Estamos olhando para a vida. E nesse momento, então, a gente está começando a ver o que é realmente essencial. Por que nós estamos aqui? Porque o que é supérfluo ficou para o segundo plano. Nesse momento não é a nossa prioridade. Nesse momento nossa prioridade não é o lucro, não é a vaidade, não pode ser a ganância. Pelo menos a maioria não tem sido. Nesse momento a nossa prioridade precisa ser, e é o que nos resta, nos mantermos a nossa saúde, nos mantermos vivos. A nossa saúde física, emocional, porque precisamos buscar estratégias para estarmos bem nessas condições, isolados. E nossa saúde espiritual, através da oração, através da caridade, através da fé. E assim nós estamos cumprindo o nosso papel em relação a esse momento de transição desse nosso planeta tão querido. Muita coisa a ser feita. Então, nesse momento que eu percebo o que é essencial para a minha vida, é o momento, então, que eu preciso pensar quais são os objetivos reais das minhas outras tarefas. Nós não podemos voltar para a nossa rotina e deixar para trás tudo isso. Existem indícios de que tudo que tem acontecido foi também um processo de auxílio para que espíritos de luz pudessem atuar, pudessem se aproximar para o nosso planeta. Então existe também um trabalho espiritual necessário para acontecer e que a gente tem contribuído com essa psicosfera, com as nossas orações e com o equilíbrio da natureza. A gente não pode deixar que isso volte ao estado inicial como se nada tivesse acontecido. A gente precisa fazer a nossa parte para manter isso. E manter isso de uma forma muito bonita. Então nós precisamos trabalhar? Sim. Porque o trabalho, ele é a forma que nós temos de gerar conhecimento, de gerar avanço científico, o avanço da humanidade. O trabalho é muito importante. É a forma que nós temos de servir ao outro, de oferecer alguma habilidade que nós temos a serviço do próximo, a serviço da comunidade. Então, o que nós fazemos é importante, sim. Estudar é importantíssimo. Porque não só a gente precisa gerar o conhecimento, a gente precisa adquirir esse conhecimento e desenvolver nossos aspectos cognitivos para que a gente possa ter
essas habilidades desenvolvidas para assim oferecer os serviços aos outros, como os aprendizes que nós vimos na leitura em relação a Paulo de Tarso. Ele precisou repassar aos jovens esse conhecimento para que outros pudessem perpetuar o seu trabalho. Então precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos nos instruir. Isso é muito importante, a nossa doutrina deixa isso muito claro. Mas com esses reais objetivos. O objetivo precisa ser esse, o serviço. O papel de atuação em relação ao outro e a nós mesmos, o nosso engrandecimento moral, espiritual. O objetivo não pode ser o lucro, a ganância, a soberba. Aí a gente tem então bem clara a questão da caridade e do orgulho. E a origem então de todos os males do mundo, ela está no orgulho. Essa é a raiz de todos os males. Porque o orgulho é aquele conceito que a gente tem exagerado da gente. O valor exagerado que nós damos a nós mesmos pelo que nós temos, pelo que nós somos, pelo que nós sabemos ou fazemos. E nesse processo, a gente está o tempo todo competindo com o outro. A gente está o tempo todo tentando vencer o outro. Ser mais, ter mais, ser melhor. Nos achando superiores a tudo e a todos. É nessa ganância que o homem começa a dominar o planeta, a natureza. Porque ele precisa ter muito, ele precisa dominar todos os recursos da natureza, poder lucrar mais, para ele se sentir imponente. Acha que ele pode explorar a todos como ele quiser, como ele tiver vontade, porque ele se pensa ser o dono do planeta. Muitas vezes nem a Deus ele aceita, porque ele estaria aceitando um ser que ele não pode compreender, que não pode explicar, que estaria acima dele, que tem um controle sobre ele. E o homem orgulhoso, ele não quer isso. O homem orgulhoso, ele quer dominar a tudo e a todos e acreditar que tem uma superioridade, um poder nas mãos. Então, os animais, eles passam a ter importância se eles oferecerem algum serviço. Serviço de carga, uma oferta de um alimento, mel, leite. E se ele não oferece nada disso, ele não dá importância. E eles terminam, sem pena. Esses animais, quando eles começam a oferecer um desequilíbrio ecológico, eles passam a ter um determinado valor. Então, o pensamento é sempre como o homem sendo o centro desse planeta e às vezes como sendo o centro do universo. Muitos creem isso. Então, nós somos orgulhosos. E nesse processo nós geramos a ganância, a soberba, a arrogância, o desrespeito à natureza. Geramos vários desequilíbrios. O que eu posso fazer em relação a isso? Muita coisa. Eu posso repensar as minhas atitudes mais uma vez. Eu posso repensar o que eu faço com o meu lixo, por exemplo. Nesse orgulho do cargo social, da posição social exagerada, a gente tem visto várias funções como essenciais no dia de hoje. Os coletores de lixo, por exemplo, estão trabalhando, suscetíveis a adquirirem o processo infeccioso, estão se arriscando por nós. Porque a remoção do lixo é importante. Mas para onde vai esse lixo? Não existe jogar fora do planeta. Ele fica em algum lugar. Ele vai para os lixões. Ele vai contaminar os lençóis freáticos. Eles ficam ali, levando anos para se decomporem. Então, o que nós podemos fazer? Reciclar, reutilizar, reaproveitar. Nós podemos repensar os nossos hábitos. Nós podemos fazer uma compostagem em casa, separar o lixo para essa reciclagem. A gente pode recusar. É uma madeira de origem ilegal, eu não vou aceitar. É um produto que não respeita a natureza, eu não vou aceitar. Eu vou reduzir o meu consumo, porque quanto mais eu vou consumindo, mais eu incentivo a produção, porque mais eles querem lucrar. Então, a cada um de nós cabe essa parcela também. E é nesse orgulho, nessa ganância, nessa soberba, que nós vamos gerando diversos males a partir do orgulho. Eu posso também ter a escravidão, eu posso ter o domínio que eu quero ter em relação ao outro, a sensação de poder, porque eu acho ser melhor,
pelo cargo social que eu ocupo, pela minha profissão, quando na verdade tudo isso é empréstimo. Somos como personagens numa peça de teatro, em que eu assumo aquele personagem, eu me envolvo com tudo aquilo, eu aprendo, depois eu me retiro daquela peça e inicio uma nova peça, um novo personagem, com novas oportunidades de aprendizado e enriquecimento naquela carreira profissional. Nesse caso espiritual, quando a cada encarnação eu estou num determinado papel, uma posição social diferente, que pode ir desde de senhor de terra, no outro momento, como escravo. Porque quanto mais alto eu me elevo, maior é a queda. Para aprender, me colocar no lugar do outro. Muitas vezes como escolha de provação. Então, as dificuldades que nós passamos na vida estão muito relacionadas com o gênero de provas que nós escolhemos, ou que são necessárias mesmo para nós. Nós concordamos com elas antes de vir, porque precisamos nos colocar no lugar do outro e pensar como é viver dessa forma. O que eu vou sentir se eu agir da mesma forma que eu agi no passado? E esses ciclos vão se perpetuando, porque a partir desse orgulho do querer ser melhor, do achar que esse status vai ser levado após a vida carnal, a gente vai perpetuando a raiva, a vingança, o ódio, a opressão. No plano espiritual como obsessor também. Isso não acaba, até que a gente decida utilizar esses recursos da forma correta. Ser escravo, ser pobre, passar por alguma situação difícil de opressão, mas sem perder o amor no coração, sem perder a fé, sem perder a confiança e compreendendo essa provação. De cabeça erguida, com humildade, para que ir perdoando. Mais importante de tudo, perdoando. Mas como é difícil perdoar quando a gente tem orgulho dentro de nós. Porque o orgulho também leva à intransigência, à intolerância. Como eu vou pensar em relação ao outro ferindo o que eu penso de mim mesma, diminuindo o meu valor? Se ele diminui o meu valor, eu não posso perdoá-lo. Muitos dizem isso. Ou perdoo, mas perdoo dando uma condição, esperando que ele se humilhe para pedir esse perdão. Para que eu me exalte mais uma vez. Seu orgulho. Querer ser melhor. Não querer ter o orgulho ferido. O conceito que eu tenho de mim mesmo não pode ser prejudicado para a pessoa orgulhosa. Todos nós somos. Em diferentes instâncias, em diferentes graus, mas todos nós somos orgulhosos. Até porque nós não somos perfeitos. Um dia nós seremos anjos, mas ainda não. Então, como todos os males são oriundos do orgulho, ele ainda está presente em nós, com certeza. Cada um vai refletindo nesse momento o que ainda pode melhorar, que faltas ainda cometemos, que falhas ainda possuímos. Porque é diferente. Nós podemos ter muitas falhas, muitas tendências, mas a gente não pode deixar que essas falhas cometam faltas. Precisamos vigiar todos os dias, incessantemente, até que essas falhas deixem de existir e nós possamos adquirir uma virtude. Um exemplo disso é o orgulho em relação ao ter também, em que eu quero manter a discrepância da minha condição financeira. Então eu não quero dividir muito com o outro, porque eu quero manter ainda um elevado nível, um elevado status. E então eu começo depois a aprender um pouco mais e começo a doar. Eu começo a dividir um pouquinho do que eu tenho, mas eu ainda preciso enaltecer isso e me sentir o caridoso, o altruísta, e preciso divulgar isso a todos. No Evangelho a gente lê que quando a gente tem esse reconhecimento na Terra, a gente já não vai ter mais o reconhecimento no plano espiritual. Perde seu mérito. Mas eu aprendo um pouco mais, estou num processo de aprendizagem. Não vamos também nos exigir a perfeição hoje. E quando eu aprendo um pouco mais, eu já não faço tanto alarde. Mas eu ainda deixo a mão esquerda saber o que faz a mão direita. Eu ainda deixo uma pista, um vestígio do que eu fiz para que os outros percebam. E aí alguém possa dizer, poxa, que legal que você fez, muito obrigada, eu precisava mesmo da sua ajuda, como você é boa.
E eu me sinto, como eu sou boa, caridosa e altruísta, e outro me elogia, me agradece. É como se eu estivesse dando uma esmola. Olha como eu sou superior a você e eu estou te ajudando. Agradeça. Reconheça o meu valor. É o orgulho, mais uma vez, gerando tudo isso. A gente precisa romper com esses grilhões, dia após dia. Nesse processo que a gente falou agora do egoísmo, após essa fase, a gente vai alcançar a virtude. Quando a gente já consegue, assume o desafio. Esse momento é muito propício, é convidativo, como nós falamos, é um convite à regeneração. Tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente precisando de alimento, está sem salário, está doente, está com uma familiar enfermo, ou houve algum desencarne na família. Tenta ajudar, tenta orar por ele, tenta ir lá ajudar, não ir, né? Nós estamos isolados, mas oferece ajuda financeira, oferece um alimento. Se você tiver que ir, vá. Faça a ajuda que for necessária, mas tenta não se enaltecer. Se você puder, faça escondido. E puder mais ainda, faça escondido e não conte pra ninguém. É um desafio. Que tal nos desafiarmos? Talvez seja difícil, mas depois de uns 2, 3 dias, aquilo passa. E você até nem sente mais a vontade de contar e você conseguiu vencer. Vai estar livre? Venceu essa dificuldade? Não. Quem é diabético, por exemplo, ele antes de ser diabético, ele tem uma tendência genética a diabetes. Ele pode passar a vida inteira tendo essa tendência genética sem virar um diabético. Mas por quê? Porque ele passou a vida inteira vigiando e regulando a sua alimentação. Então a gente pode até não conseguir vencer as nossas falhas, mas a gente vai conseguir não cometer faltas e vai conseguir gerar uma virtude no futuro, a partir delas. Que tal cultivar as nossas virtudes com o mesmo apreço, com o mesmo carinho que a gente cultiva as nossas mágoas? Aquelas mágoas que a gente guarda ali dentro, e aí vem aquele pensamento que faz você lembrar daquele sofrimento, que faz você lembrar daquela raiva, lembra daquilo que aconteceu, e vem outros irmãos que querem te atrapalhar e colocam na sua cabecinha de novo aquela lembrança, aquele pensamento, e o que a gente faz? A gente deixa criar ninho. A gente cultiva dia a dia, relembrando, remoendo, reclamando, dando espetada, alfinetada. Nossos familiares, então, a gente faz isso o tempo todo. E a gente cultiva com tanto carinho. Por que a gente não cultiva com o mesmo carinho as virtudes que vão nos fazer crescer? Plantar a sementinha e deixar ela germinar, cultivar cada dia com carinho, regando. É nesse policiamento, é nessa vigilância que a gente vai se regenerando, dia após dia. Então, se eu ainda não estou pronto para fazer essa caridade escondido, de forma realmente como virtude, que eu não preciso mais me esforçar. Se ainda não virou uma virtude, vamos nos dedicar dia a dia. Vamos fazer esse desafio cada dia. Novo desafio. Hoje eu não venci. Acabei falando, acabei me exaltando, mas eu vou tentar de novo amanhã. E depois de amanhã, mais uma vez. A gente tem muito a vencer. A gente está acostumada a carregar bagagens pesadas. A gente carrega bagagens com angústias. Aquelas angústias que vão nos amaldiçoando, né? Uma vida toda, nos envenenando, com raiva, ódio, querendo vingança. A gente vai cultivando isso dia a dia no nosso coração e essas bagagens a gente vai arrastando, às vezes, séculos. Séculos e mais séculos. Tanto os encarnados quanto desencarnados vão carregando essas malas pesadas, deixam um rastro enegrecido, são pesadas, são difíceis, elas deixam caminhar muito difícil. E elas vão deixando a gente sem conseguir perceber a beleza que está em volta. Parece que a vida fica cinza. A gente carrega às vezes uma culpa de algo que a gente fez. E tudo vai parecendo menos belo. Esse momento está convidando a gente a fazer o oposto. A olharmos para essa bagagem, abrir, como a gente falou sobre o armário, sobre a faxina, examinar tudo isso, tentar romper esses grilhões, perdoar, pedir perdão, sem o orgulho, porque o orgulho nos impede disso. Então vamos tentar deixar o orgulho de lado. A gente não precisa ser melhor do que ninguém, a gente não está aqui para competir com ninguém.
Eu não preciso vencer ninguém, porque a gente está na caminhada junto. Eu só preciso vencer a mim mesmo. É o eu de hoje vencendo o meu eu de ontem. Só isso. Para que no meu eu de amanhã possa vencer o meu eu de hoje. E dia após dia, com essa vigilância, eu consiga vencer cada vez mais e tirar dessa minha mala pesada a raiva, a angústia, o ódio e colocar dentro dela a caridade, o amor, o perdão. A caridade é a mãe de todas as outras virtudes, tá? É nela que a gente tem que focar. É a caridade com o outro, através da indulgência. É a caridade através do apoio. A caridade conosco, reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo as nossas falhas e reconhecendo as virtudes que nós já conquistamos. O orgulho, muitas vezes, essa vontade de ter o poder, de ter uma beleza maior, de ter o carro melhor, essa questão da vaidade, esse orgulho em relação ao ser, sobre o que eu faço, sobre o que eu sei, de querer brilhar mais do que o outro e me incomodar quando o outro brilha também, me incomodar com as conquistas do outro, muitas vezes não é porque eu tenho um poder maior do que o outro, não. Muitas vezes é porque eu me sinto inseguro, eu me sinto inferior, eu me sinto fraco. E aí é um artifício do ego, né, que está entre o id e o superego, e está tentando ali equilibrar nossos desejos com as regras morais da sociedade. Ele também, além de estar tentando equilibrar isso, ele está também tentando camuflar, disfarçar o que nós temos de lacunas, o que nós temos de vazios dentro de nós por estarmos inseguros. É uma autopreservação. Então eu tento parecer mais para o outro, para eu conquistar um elogio, para eu conquistar uma bajulação, um temor, alguém tenha medo de mim, alguém que sofra por minha causa, para eu sentir o poder dentro de mim. E eu estou tentando mudar de fora para dentro. Caminho errado. Eu não posso depender da bajulação, do terror, do sofrimento do outro. Além de não fazer bem ao outro, não faz bem a mim. Não só espiritualmente, mas psicologicamente mesmo. A mudança tem que vir de dentro para fora. Eu preciso aceitar as minhas falhas. Eu preciso recuperar o poder da minha vida espiritual. Porque nesse momento eu estou depositando o poder na mão dos outros. Eu dou poder aos outros, pedindo que eles me bajulem, me elogiem. Eu fico dependendo de tudo isso para eu tentar alcançar alguma felicidade, alguma paz dentro de mim. Eu escolho como reagir. Eu escolho beber esses venenos todos, da raiva, da angústia, do medo, da insegurança, são escolhas minhas. Então, eu preciso recuperar esse poder que eu tenho dentro de mim, de ser feliz, de estar em paz. Eu não posso depositar isso no outro. Na verdade, eu não tenho nenhum poder em relação ao outro. Eu não posso mudar o outro. Eu não tenho esse direito de mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesmo. E eu preciso, então, que esse poder esteja comigo. Eu preciso ter essa opção. Então, vamos olhar apenas para nós. Se eu não posso mudar o outro, vamos ter indulgência, sem orgulho, sem precisar ser o dono da verdade, impor a minha verdade, impor a minha crença. Eu não preciso impor nada ao outro, porque o outro tem o seu tempo de amadurecer. O outro tem a sua própria caminhada, o seu próprio estágio evolutivo. Ele mesmo vai arcar com as consequências, ele mesmo está colocando na bagagem dele essas coisas pesadas para a vida dele. Não cabe a mim querer julgar. Deus, Ele não nos quer perfeitos ainda. Assim como Ele não espera que o outro seja perfeito. Quem somos nós para querermos a perfeição alheia, se nós não conseguimos também ser? Nós estamos prontos para isso. Quando Jesus veio à Terra, Ele aceitou todas as adversidades e em nenhum momento Ele se nivelou ao nosso nível espiritual. Em nenhum momento Ele teve raiva de nós. Ele quis ficar querendo se vingar, magoado. Ele apenas compreendeu e nos amou. E aguarda até hoje a nossa regeneração. Se eu estou com meus familiares em casa, vamos aproveitar. Que é justamente com eles. É para isso que nós estamos nessa vida aqui. Eles são as pessoas mais importantes neste momento que nós precisamos romper os grilhões
da culpa, da raiva, da mágoa, do rancor. É com eles que eu preciso exercitar minha caridade, a indulgência. E não querer competir, não querer impor nada. Vamos aproveitar esse momento de isolamento para isso? Para intensificar ainda mais essa convivência? Respeitando o jeito do outro, respeitando o direito do outro. É difícil, é bastante difícil. Ninguém disse que seria fácil, senão não seria uma aprovação. Mas nós precisamos nos vigiar dia a dia, cada dia vencendo um pouquinho mais a mim mesmo. Vigiar meus pensamentos, vigiar meus sentimentos, vigiar as minhas ações. Como é que eu reajo então? Isso eu posso escolher. Se eu não tenho controle sobre o outro, do que ele faz, eu tenho controle sobre como eu vou reagir. Como eu vou agir em relação a essa atitude que me magoou, que me feriu, que feriu o meu orgulho. Eu posso escolher beber a garrafinha do veneno, de raiva, de rancor, de mágoa, ou eu posso escolher, não quero isso, eu não preciso disso, eu estou bem comigo mesmo. Eu entendo as minhas dificuldades, eu vou examiná-las, vou tentar vencê-las, mas eu sei que eu também tenho virtudes, eu sei que eu estou amparado por Deus, pelos meus amigos espirituais, que desejam o meu avanço. Eles nos amam incondicionalmente. Então, se o outro não consegue nos amar ainda, tudo bem. A gente pode se amar. E a gente pode acreditar que tem muitos amigos espirituais que nos amam muito e estão torcendo por nós, nos dando todos os recursos necessários, todas as oportunidades de aprendizado. E a gente pode avançar cada dia um pouquinho mais. Então vamos pensar nisso. Que defeitos que eu tenho que me fazem agir errado com o outro? Que defeitos que eu tenho que me fazem reagir dessa forma? Que me fazem me incomodar com o que o outro faz comigo? A impaciência, a intolerância. Todos esses males nós falamos é a partir do orgulho. Então, quando a gente decidir não querer competir com ninguém, não querer ser melhor do que ninguém, e quando a gente aceitar a humildade como uma virtude verdadeira, a forma como Deus nos ama, entendendo que nós somos imperfeitos, mas que nós vamos caminhar dia após dia rumo a esse planeta de regeneração. Se Deus quiser, nós estaremos progredindo um pouquinho a mais a cada dia, com uma felicidade maior, uma paz. E um dia todos nós seremos anjos. Estamos longe ainda, mas já avançamos muita coisa. Já percorremos uma estrada bem longa, solo pedregoso, com muitas dificuldades, muitas matas, mas nós desbravamos muitas delas. Ainda temos muitos espinhos pelo caminho, mas diante de tudo que nós já avançamos, nós podemos acreditar, ter fé, ter esperança que todas essas provações vão nos fazer crescer, vão nos fazer amadurecer. Vamos aproveitar então todas as oportunidades. E nenhum de nós então é melhor do que todos nós juntos. Vamos nos unir, vamos nos amar, vamos nos ajudar, vamos caminhar de mão dadas e vamos progredir juntos. Estejam em paz, meus queridos irmãos, confiemos. Paz no coração, vigilância. Vamos encerrar então com a nossa oração final, pedindo a Deus Pai que nos ajude a nos renovarmos. Sabemos que tu não nos renova sozinho. Sabemos que precisamos agir, buscar essa renovação. Sabemos então, precisamos do seu auxílio, nos dando sabedoria, nos dando paz, serenidade, paciência, ajudando a nos exercitar a caridade, a humildade. Nos dê amor no nosso coração, nos ajude a cultivar nossas virtudes, nos perdoe pelas nossas faltas, assim como nós perdoamos a todos que nos magoaram. Nos ajude a romper esses grilhões com o materialismo, romper os grilhões da raiva e da vingança. Nos dê amor no coração, Senhor. A sua centelha está dentro de nós. Sempre esteve e sempre estará. Todos somos capazes de amar. Muito obrigada, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque muito do que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Obrigada.